Oiê, eu sou a Deise Cundioto, 10 quilos mais gorda. Quem aí confundiu também o final do ano com o final do mundo? Começou o ano e começou também uma transformação por aqui. Comecei a redecorar o quarto do Luigi, meu filho de 5 anos, que me pediu uma decoração com a carinha dele. Quem aí acompanha o canal sabe que eu tô transformando alguns cômodos aqui de casa aos pouquinhos e chegou a hora de transformar o quarto dele. Bora acompanhar? E era assim que estava o quarto do meu filho quando nos mudamos para essa casa alugada. Saímos de um apartamento em São Paulo para uma casa no sul do país, no Paraná. Na época, eu havia comprado vários móveis antigos para restaurar. Resolvemos nos mudar e acabamos usando os móveis que eu havia comprado. Então, foi tudo muito improvisado e depois de 2 anos, resolvi pintar essa parede. Tem um vídeo completo aqui no canal de como eu fiz esse mural. Depois de pintar as paredes de cinza, peguei um pouquinho do cinza e coloquei um pouco do azul. E a cada nível, de montanhas, eu ia acrescentando um pouco mais de azul no cinza, fazendo com que as montanhas fiquem um relevo. Mas isso tudo eu expliquei no vídeo e vou deixar ele na descrição deste vídeo aqui, de como eu fui fazendo as camadas, para parecer também que tinha uma névoa. Sabe quando você olha bem no horizonte, de longe, você vê as camadas de montanhas? Quanto mais longe as montanhas estão, mais claras elas ficam. Então foi assim que eu peguei uma referência também no Pinterest e fui pintando essa parede, fazendo esse mural. E quando eu fiz, meu filho tinha 3 anos. E eu achei que por ele ser menino, normalmente gostam ou de azul ou de verde. Na época também pintei o guarda-roupa, a cômoda, a cama com verde numa mesma tonalidade deste azul. Mas adivinha, a criança cresceu e não gosta nem de azul e nem de verde. E agora, no final de 2024, ele me pediu um presente. Ele queria o quarto dele de cowboy, nas cores vermelha e mostarda, que ele ama a cor mostarda, que ele chama de dourado. Porém, o vermelho vai ser difícil de colocar, porque é muito forte a cor. Então, eu vou pensar muito para saber aonde que eu vou aplicar o vermelho nesse quarto. Eu também estava cansada desse mural e olha só como que tava a janela. Cada vez que chovia, entrava mais água aí nessa janela e fazia com que estragasse a parede. Fazia uns 15 dias que estava chovendo e embolorou toda a janela por conta do vazamento que tem no telhado. Já falei muitas vezes com a proprietária, mas infelizmente ela não tem condições de consertar o telhado. E era assim que tava esse quartinho, com as paredes cinzas, os móveis nesse tom de verde, que inclusive tanto o armário como a cômoda, como também essa prateleira, porta-livros, o banquinho, a luminária, tudo tem aqui passo a passo no canal. Também tem esse lustre. Vou tentar deixar o máximo de vídeos aqui na descrição, possam ver o passo a passo com mais detalhes. Bom, era assim que esse quarto estava. E olha como ficava a parede com o vazamento que tem no telhado, estragava e manchava toda a parede. Comecei então removendo as estrelinhas que estavam na parede, colocando elas no teto. E como eu disse, infelizmente quando chove, molha tudo aquele canto e eu já falei com a proprietária, como eu disse, infelizmente o telhado fica caríssimo para trocar, em torno de 10 a 15 mil reais. E olha como tava o mural, por conta da cama ficar aí bem encostadinha, é pé na parede, é o travesseiro que encosta para cá, encosta para lá. E olha o bolor como fica quando chove muitos dias seguidos. E inclusive no dia que eu comecei a pintar, ainda estava numa época que chovia bastante e com uma espátula comecei a remover tudo que já estava meio que solto. E vocês devem estar se perguntando por que ela não muda então dessa casa. O fato é que a minha mudança é muito grande, é enorme. Quando me mudei, trouxe as coisas que estavam no meu apartamento, coisas da minha loja, do meu ateliê e da lanchonete que a gente tinha lá no centro de São Paulo, da franquia do Rei do Mate, que tem várias mesas antigas, sem contar que na época, como eu disse, antes da gente vir, eu tinha comprado
comprado 2 lotes de móveis antigos para restaurar e que eu acabei utilizando eles aqui em casa mesmo. E qualquer coisa que você vá fazer dentro de casa vira aquela sujeira. Dá uma raspadinha, vai lá e varre. Passa produto, vai lá e limpa. Dá uma lixada, passa pano. E com isso acaba demorando muito mais, porém, como você tá dentro de casa, não tem como fazer isso sem virar aquela bagunça na casa toda. Então, para que não fique a casa toda suja, eu sempre vou limpando. Agora é hora de tapar buracos, porque em 2 paredes eu tinha bastante furo com bucha. Quando mudava o guarda-roupa de lugar, eu mudava também os quadrinhos. Mas agora eu quero dar uma modificada na disposição que estavam os móveis, para tentar deixar mais espaçoso. Bom, isso na minha cabeça. Eu não gosto de tapar os buracos com massa corrida. Eu acho que a massa corrida, quando seca, ela encolhe demais, sem contar que demora muito tempo para secar. Então eu faço a misturinha de gesso com água e tento deixar o mais durinho, mais firminho possível para facilitar na hora da aplicação. E como eu disse, estava um tempo muito chuvoso, então nem o gesso estava secando direito. Imagine a massa corrida. Conforme você vai passando aí nos buracos, é bom na hora que você vai aplicando, em volta não deixar tanto excesso de massa, para não dar tanto trabalho na hora de lixar e também não fazer tanta sujeira. Vou tentar tapar os buracos com a cola PU para ver se não dá tanto vazamento na janela. Apliquei na parte de fora da janela e nas laterais onde tem o forro de madeira, não só para evitar o vazamento, mas também quem tem forro de madeira em casa sabe que cai muita sujeira pelos vão, pelas frestas que fica. Depois de seco, venho aplicando o gesso e pensa na tortice que é a janela e a parede. Tem um vão gigantesco e se fosse mesmo passar a massa para nivelar essa parte aí, ia ser muito gesso. E tem coisa que não vale nem a pena você perder tempo e nem ficar se desgastando tentando consertar uma coisa que muitas vezes você sabe que pode voltar a ter aquele mesmo problema. E tentar deixar o mais liso possível para que na hora que for lixar ficar mais fácil. E além da minha mudança ser gigantesca, ainda tem o fato de morar próximo ao centro, que facilita na hora de você sair de casa sem precisar ter um carro para fazer as suas compras. O que economiza não só o tempo, mas também dinheiro. E além da casa, de uma certa maneira, ser confortável na questão que é uma casa arejada, que tem um espaço bom para o meu filho brincar, ainda eu tenho vizinhos maravilhosos. E que o fato do vazamento no telhado, mesmo chovendo em cima da minha cama, em cima do fogão, em cima dos móveis, que muitas vezes eu tenho que arrastar para cá e para lá na hora da chuva, mas casa alugada sempre vai ter um problema. Então prefiro lidar com esse problema que eu já conheço do que acabar mudando para uma casa onde você vai ter problemas com vizinhos. E agora chegou a hora de lixar. Os buraquinhos pequenos eu lixei com a mão mesmo. Com a mão não, né? Com a lixa na mão. Eu tinha aqui a lixa 400 e como tava bem lisinho, lixei com ela mesmo. E tava uma época de chuva que não parava e a outra parte para secar tava difícil. Enquanto eu esperava o gesso da janela secar, fui aí pintando as outras paredes. E para quem não está acompanhando a transformação que eu estou fazendo aqui na minha casa, eu estou pintando as paredes com a cor algodão egípcio. Já pintei a minha sala, já pintei o meu quarto, o corredor. E o Luigi, meu filho, disse que queria que pintasse o quarto dele também. E antes de pintar com o rolo grande, resolvi fazer primeiro as bordas para não correr o risco de manchar o teto. Então pintei com um pincel chanfrado que tem uma pontinha que facilita na hora de fazer esses retoques. Tem inclusive aí no vão da porta, onde não dá para pintar com o rolo. E vou pintar a porta também. Pensa na minha felicidade, pintando esse mural que eu já não estava mais aguentando olhar para a cara dele. Tudo bem que foram 2 longos anos, mas depois da minha separação, eu queria mudar até mesmo de casa, para não ficar aquelas lembranças que muitas vezes não faz bem nem para mim, nem para o Luigi, meu filho.
filho. Porém, pensei muito bem, busquei também de Deus uma direção e Deus falou claramente pra mim ficar onde eu estava. Então, já que eu tinha que ficar aqui, comecei aos poucos mudar cada cômodo. Saía mais em conta comprar um latão grandão de tinta do que comprar um pequeno cada 2 meses. Sairia, mas um latão tá muito caro, em torno de R$300. Então, toda vez que sobrava um dinheirinho, eu me programava para comprar uma lata de 3,6 litros e arrumar um cômodo, transformar um cômodo. Por que eu tô explicando isso? Porque muitas vezes a gente fica tentando, não, depois eu faço, porque agora não tenho dinheiro. E mudanças muito grandes de uma vez só acaba assim ficando um valor muito alto. E você vai deixando, quando você vê, você não fez nada. Começa então dos pequenos. O Luigi tinha me pedido para transformar o quarto dele e ele disse que também queria nas paredes a mesma cor que eu pintei o meu quarto. E queria com a cor dourada, que ele fala que é dourado, mas na verdade é mostarda. Pareço a mãe do McDonald's, que gosta de mostarda e ketchup. Mas enfim, vamos ver o que eu vou fazer para transformar isso. Mostrei pro Luigi algumas referências, porque sim, eu sou a louca do Pinterest. Quando eu quero fazer uma transformação, sempre dou uma estudada nas imagens que tem no Pinterest, para que na hora que eu vou fazer as transformações, eu tenho mais ciência do que eu quero no momento. Se vocês souber o que o Luigi quer que eu faça nessa parede, vocês não vão acreditar. Se vocês achou que deu trabalho fazer esse mural, o que ele me pediu para fazer agora vai dar muito mais trabalho. Mas qual artesã que não gosta de um bom desafio, não é mesmo? Ah, uma dica que eu faço: eu não forro o chão. Pois é, muito louca, né? Mas é isso, eu não forro o chão. O que eu faço? Eu fico aí com um pano de chão bem úmido. Acabei de pintar uma parte, vou lá, dou uma passadinha de pano. E depois que eu acabo de pintar todo o ambiente, eu pego uma espátula e vou passando aí no chão e limpando. Apenas aqueles pinguinhos bem pequenininhos que secou rápido e o pano de chão não conseguiu tirar. Então eu faço dessa maneira. Porque no ateliê da primeira vez que eu fui pintar, forrei todo o chão. Porém, a mãe, dona de casa, que vai todos os dias ao bosque colher lenhas, pinta meio metro de parede e alguém chama. Aí você sai pra fora do cômodo, pisoteando na tinta que tava lá naquele pedaço de tecido que você colocou no chão e sai pisoteando a casa toda. Quando você vê, tem pegadas de tinta por todo o lado. Então, eu, Daisy, dona de casa, que vai todos os dias ao bosque colher lenhas, achei mais fácil. Vou contar a verdade. Eu não tinha dinheiro para comprar a tinta melhorzinha. Então eu comprei a Marba e deu pra pintar todas as paredes? Não! E eu ainda perguntei pro desgramento do homem da casa de tinta e se dava pra cobrir o cômodo inteiro. E eu ainda falei: moço, tem certeza? A tinta que está lá na parede é bem escura. E ele me disse: fique tranquila, dona mãe, dona de casa que vai todos os dias ao bosque colher lenha. Tranquiles, a tinta dá sim. E lá fui eu toda empolgada pintando, que ia ser facinho, mas sério, só de tapar esse mural, que eu não vou ter que olhar mais pras montanhas, já tá valendo. Nós dá um jeito. E o Luigi também queria que pintasse os móveis dele. E adivinha a cor que ele escolheu para que eu pintasse a cama dele? O marrom. Claro, todo cowboy gosta do marrom, mas de verdade eu fiquei muito orgulhosa com que ele gostou das referências. Claro que se eu mostrasse algo pra ele lá no Pinterest que ele não gostasse, ele simplesmente ia falar pra mim: mãe, não gostei, não é assim que eu quero. Mas se vocês verem a referência que ele gostou e que ele aprovou, eu fiquei muito orgulhosa, porque o meu filho de 5 anos tem bom gosto e não gosta, graças a Deus, de nenhum personagem. Não que eu seja contra, mas não tenho nada a favor. Nunca gostei de decoração com personagem, de nenhum tipo. Nem de time, nem de desenho, nem de heróis, nem de princesa, enfim. Não gosto de personagens. Ah, mas Daisy, como você não gosta, ele também não tem interesse, porque você não mostra interesse pelo negócio. Pode ser, como pode não ser. Eu tenho um tio que detesta futebol, nunca ligou, nem
quando criança, e o filho dele e o neto são fanáticos pelo futebol. Então, vai daquilo que a criança vê dentro de casa? Vai sim. Mas também meu filho nasceu com bom gosto e dou glória a Deus por isso. E depois de secar essa parte aí da janela, vou lixar com a lixadeira porque facilita e não cansa o braço, mesmo porque eu não tenho muita força nas mãos. E essa é a primeira demão de tinta que eu passei e achei que cobriu muito bem. E eu estava toda empolgada achando que sim, a tinta ia render, ia dar para pintar todas as paredes. Porque afinal, com a primeira demão de tinta, cobriu sim muito bem. Ainda dava para ver os buracos, né, que eu tampei com gesso. E essa parte de baixo da janela, eu tive que passar 2 demãos de gesso para tentar nivelar o máximo possível da janela e da parede de baixo. E, infelizmente, não secava esse gesso. Como estava seco ao toque, fui aí lixando com a lixadeira para ver se pelo menos eu conseguisse acelerar o processo, no caso da pintura, dando liso essa parte. Esperava secar de um dia para o outro para continuar a pintura. E infelizmente estava chovendo e adivinha o que aconteceu? Pois é, escorreu água novamente. Não sei explicar nem da onde que veio essa água. Pode ser que as ripinhas que tem no forro do teto estejam com alguma abertura e por isso escorre a água da chuva. Porque nas laterais não tinha, né, um vão mais devido à cola PU que eu passei e aí manchou, infelizmente manchou novamente a tinta que eu havia pintado. E essas é as referências que o Luigi quis lá do Pinterest. Claro que ele escolheu um quadro dourado com cavalos e a parede xadrez. Eu coloquei no Pinterest quarto country e ele foi me mostrando, esse eu quero, esse eu gosto, vamos ver o que eu vou conseguir fazer, me inspirando nas imagens que eu mostrei agora do Pinterest, usando já o que eu tenho aqui para utilizar também na decoração. E eu fui novamente pintando aonde, né, tinha molhado com a chuva. E como eu percebi que a tinta realmente não ia dar, eu deixei essa parte de baixo da parede aí à esquerda sem pintar, porque eu vi que realmente a tinta não iria dar. E como ele me pediu que pintasse também os móveis dele, tirasse o verde, eu voltei na casa de tintas para comprar mais um galão, só que aquele galão de 900 ml. Aqui na minha cidade eu paguei R$30, foi o lugar mais barato que eu encontrei. E eu comprei uma outra cor para poder passar aí nessa parte de baixo. Como vocês viram na imagem das referências que ele aprovou do Pinterest, na parte de baixo da parede tinha sempre uma madeira. Não é bosirrê. Eu sei que bosirrê é aquele que é só a moldurinha em volta, né? Fazendo quadrados, triângulos, enfim. Eu acho que não fala shiplap também, porque eu acho que shiplap se eu não me engano, quando a parede é inteirinha de madeira. Enfim, tinha várias referências em que a parte de baixo da parede tinha esse detalhe em madeira. Porém, eu não vou fazer isso. Tem gente que faz até com PVC e fica super legal. Eu já fiz isso com PVC lá na minha loja em São Paulo, uma loja que eu tinha de decoração e é super resistente, durou bastante tempo. Fiquei com essa loja aí por 5 anos, não tive que fazer nenhuma manutenção. Porém, não iria fazer porque eu não posso estar gastando agora. Então, para comprar o forro de PVC, iria gastar uma graninha. Decidi então optar pela tinta, porque sim, sairia muito mais barato e também daria um detalhe diferente na decoração. Gente, como é difícil pintar parede quando você não tem espaço. Sem contar que pinta um pouco, limpa de novo. Mas eu até prefiro, como eu falei, para não sair pisoteando na tinta pela casa toda. Sem contar o tempo chuvoso que estava e não secava a tinta. Nem a tinta e muito menos o gesso que eu passei. Eu consegui dar 3 demãos de tinta em cada parede. Mesmo colocando os ventiladores para tentar secar o mais rápido possível, mas adivinha só, eu estava sem tempo porque eu precisava, apesar de eu não estar mais trabalhando, mas eu precisava terminar logo essa pintura. Eu precisava fazer uma viagem para São Paulo para visitar uma pessoa muito querida que está
tava meio doentinha. Eu falo que ela é minha irmã de coração. Não nasceu na mesma barriga, mas vivemos a vida toda uma ao lado da outra. Até que eu tive que me mudar de São Paulo para o Paraná. E agora que ela tava doentinha, eu precisava dar um pulinho em São Paulo para vê-la. Então precisava terminar logo essa pintura antes de ir viajar. Na verdade, quando eu comecei a pintar, não sabia que eu tinha que fazer essa viagem, mas olha só o que novamente a chuva fez. Começou a descascar aonde tinha o gesso, porque não deu tempo de secar. E aí eu acabei passando a tinta por cima, achando que já estava seco, mas infelizmente não secou e começou a cair tudo. Bora lá então começar tudo de novo. E todas as vezes que algo que eu estou fazendo der errado, vou mostrar sim aqui no vídeo para inspirar vocês a fazer transformações, e mesmo que algo durante o processo não der certo, não desista e persista. Muito coisa de autoajuda? Não, é apenas a realidade que muitas vezes a gente não vê na vida virtual e ficamos achando que só na nossa casa acontece isso. Só que não. A vida real também está cheia de problemas, mas mesmo dando um desânimo de começar tudo de novo, a gente precisa sim ter força, sacudir a poeira e dar a volta por cima. E eu vou mostrar toda a parte da decoração no próximo vídeo, para que isso aqui não fique muito grande, porém eu achei muito importante mostrar todo esse processo. E as dicas que eu tenho como mãe dona de casa, que vai todos os dias ao Bosco Ler Lenha, mostrar para vocês. Eu sou a Deise Candioto, até o próximo vídeo, tchau!